Fala pessoal, sejam todos bem-vindos. Vamos para mais uma notícia, mais um conteúdo relacionado a esta política que hoje é um dos assuntos mais comentados e mais polêmicos do Brasil. Vamos aqui com comentários do canal Revista Oeste, já deixando os créditos aqui ao canal do Revista Oeste na plataforma do YouTube. Link do canal oficial vai estar logo na descrição. Pessoal, já peço a vocês que se inscrevam, ativem o sininho de notificação e se puder deixar o seu like, vai nos ajudar muito aqui dentro da plataforma. Só lembrando a vocês, pessoal, que ativando o sininho de notificação, assim que postarmos conteúdo, chegará diretamente em seu smartphone ou em seu computador. Agora, sem mais enrolação, bora para a notícia. Senadores da oposição se reuniram hoje com o presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco, para cobrar um posicionamento da Casa em defesa do Legislativo depois das operações da Polícia Federal nos últimos dias que miraram parlamentares contrários ao governo Lula. Por isso, agora nós vamos conversar com o líder da oposição no Congresso, o senador Rogério Marinho. É hora de entrevista aqui em Oeste Sem Filtro. Boa noite, senador. Seja muito bem-vindo aqui em Oeste Sem Filtro. Obrigada pela entrevista. Boa noite, estou à disposição de vocês. Senador, o senhor pode descrever para a gente quais foram as pautas que foram discutidas hoje nesse encontro com o Rodrigo Pacheco e quantos senadores participaram dessa reunião de hoje? Olha, nós solicitamos essa reunião com o presidente do Congresso Nacional no mesmo dia em que foi decretada a busca e apreensão contra o líder da oposição na Câmara Federal, o deputado Carlos Jordi, há quase 8, 10 dias atrás. Então, o presidente estava viajando e nos recebeu hoje pela manhã. Estavam em torno de 10 senadores representando os partidos de oposição no Senado da República, né? A nossa preocupação foi levar ao presidente da instituição, do Parlamento Brasileiro, do Congresso Nacional, né, uma preocupação que aflige a todos aqueles que estão assistindo, né, a situação em que nós estamos imersos, né, a forma como vem sendo conduzidos os inquéritos que foram abertos de ofício há quase 5 anos pelo Supremo Tribunal Federal e os inquéritos subsequentes e as suas centenas de filhotes que estão por aí, né, muitos deles sem que haja nenhuma transparência e sem acesso, né, tanto para os investigados como para os seus advogados. Nós colocamos que está se estabelecendo um padrão, e esse padrão demonstra uma sanha persecutória contra um espectro ideológico da sociedade brasileira que representa seguramente pelo menos a metade, né, do nosso país, dado o quadro das últimas eleições. Então, em primeiro lugar, nós fomos levar a ele essa preocupação e pedir que ele se posicione como presidente do Congresso Nacional, institucionalmente, conversando com o Supremo Tribunal Federal institucionalmente, para que nós possamos fazer o reequilíbrio, né, do pacto entre os poderes da nação, uma vez que nós acreditamos que o Legislativo ele está sendo atropelado, né, pelas ações do Judiciário. Levamos também para ele uma pauta legislativa, e essa pauta legislativa são 9 ou 10 itens. Eu acho que o senador Girão hoje na entrevista falou a respeito de um deles, e na conversa nós nos reservamos o direito de só publicizar essa pauta após ele colocar o que é que ele acredita que seja uma situação de comum acordo com a Câmara para que possa tramitar como pauta congressual de todos, independente de oposição e situação. Então nós vamos aguardar essa posição do presidente Rodrigo Pacheco. Aquelas pautas que porventura não puderem ser incorporadas pelo Congresso na visão do presidente, essas nós vamos continuar a apresentar e vamos deixá-las públicas como pautas da oposição. Há uma situação que precisa ficar clara para a sociedade brasileira, é que se estabeleceu um padrão, e esse padrão é que o Judiciário, capitaneado pelo Supremo Tribunal Federal, em especial, né, pela condição dos inquéritos na figura do ministro Alexandre de Moraes,
né, tem demonstrado uma ação que ultrapassa a legislação, ultrapassa a Constituição, na sua tentativa de buscar provas, né, que não são colocadas de uma forma normal. Então, essas 3 últimas operações são o ápice de um processo que já dura quase 5 anos de excepcionalidade, e o que era excepcional tornou-se rotina. Então, a busca e apreensão feita contra o líder da oposição, Carlos Jordi, em seguida contra o deputado Ramage, e agora, ontem, na casa do presidente Bolsonaro em Angra dos Reis, mostra que haverá, ao longo dos próximos dias e semanas, uma escalada, até porque nós estamos vendo vazamento seletivo de informações por parte de advogados que têm aproximação com o Supremo Tribunal Federal, como é o caso do deputado Cacai, que afirma que pelo menos 18 parlamentares estão numa lista do Supremo Tribunal Federal para serem, de alguma forma, atingidos por medidas persecutórias por parte daquele poder. Perfeito. Senador, eu vou abrir a rodada agora para as perguntas dos nossos comentaristas. Adalberto Piotto. Senador, boa noite, obrigado por nos atender mais uma vez. O senhor falou de trazer o país a uma mínima normalidade ou alguma coisa parecida com a normalidade que não temos nesse momento. Eu suponho que isso significa parar esse ativismo do Supremo Tribunal Federal. Esses inquéritos precisam pelo menos levantar o sigilo e alguns, inclusive, serem encerrados. Qual é a percepção que o senhor imagina que Rodrigo Pacheco, que é um conhecedor do direito, é um advogado reputado como brilhante, inclusive lá em Minas Gerais, mas obviamente conhecedor de muito mais coisas porque é presidente do Congresso hoje, qual é a percepção que o senhor acha que Rodrigo Pacheco tem sobre essa atuação do Supremo? Olha, Piotr, nós cumprimos o nosso papel como líder da oposição e levamos para ele a nossa preocupação. O que nós esperamos do presidente Rodrigo é que ele defenda a instituição que ele preside, independente, inclusive, de conotação política partidária, porque o importante para nós é a preservação da democracia a partir do respeito ao princípio da inviolabilidade do mandato parlamentar. Se o mandato de um parlamentar, que deve ser, de acordo com a Constituição, blindado nas suas opiniões e os seus atos no exercício do seu mandato, né, imagine, isso está sendo colocado em risco, imagine de um cidadão comum. Nós temos afirmado que nós vivemos num estado de exceção. Estado de exceção caracterizado pela abertura de um processo de ofício, que é inusual, né, há quase 5 anos, agora em março fará 5 anos, e a partir desse precedente, uma série de outros processos que foram abertos, muitos deles por provocação, inclusive, de parlamentares que representavam um número mínimo de integrantes dentro dentro do parlamento brasileiro, que fizeram, às vezes, né, do próprio Ministério Público. Então, nós acreditamos que o presidente deverá se posicionar, é o que nós aguardamos. Em função do posicionamento dele, nós vamos nos posicionar também. Então, se as pautas que nós levamos ao presidente são pautas, repito, né, pautas institucionais, pautas que preservam a prerrogativa do exercício dos mandatos, que primam pela separação dos poderes e a harmonia entre eles e a definição dos limites que cada poder precisa ter dentro da democracia para que ela possa ser equilibrada, saudável e permitir que as pessoas possam se expressar livremente. Então isso foi exposto para o presidente e nós estamos aguardando agora o posicionamento dele. A partir do posicionamento dele, nós vamos nos posicionar também dentro do Congresso Nacional. Hoje, o que existe, Piotr, é que o cidadão brasileiro comum está, inclusive, com receio de se manifestar nas redes sociais, né? Está com medo de expressar a sua opinião. E agora nós estamos vendo um padrão de perseguição a um espectro ideológico representado dentro do Congresso Nacional, o que é muito perigoso para a democracia brasileira. A continuar esse padrão, brevemente nós teremos aí um grande número de parlamentares retirados da vida pública ou calados, né, em função de medidas arbitrárias e à margem da Constituição brasileira. Silvio Navarro também tem uma pergunta para o senador. Senador, boa noite. De uma forma muito franca e direta, em algum momento foi tratada a questão dos pedidos de impeachment em relação a ministros do Supremo Tribunal Federal,
porque o gabinete do senador Rodrigo Pacheco é questionado pela reportagem, a nossa, por exemplo, sobre dezenas de pedidos protocolados e a resposta é sempre a mesma. Eles estão em análise. Não tenha dúvida, Silvio, que o impeachment é uma figura que está prevista na Constituição brasileira e é o último remédio no caso de se reiterar, né, processos ou atos ou atitudes que de alguma forma impeçam o bom funcionamento da democracia, principalmente caracterizado pelo abuso de poder, né, de um membro ou do judiciário ou do legislativo ou do próprio executivo. Então, isso certamente poderá vir à tela, não é um assunto, né? Isso é o tipo da situação, Silvio, que é como se fosse uma arma, ela só deve ser sacada se for para atirar. Nós vamos aguardar, como eu disse, o posicionamento do presidente do Congresso em função das propostas e pautas que foram apresentadas. Inclusive, nós solicitamos, a exemplo do que fizemos com o ministro Barroso, que o presidente Rodrigo fizesse ver ao ministro Alexandre de Moraes que ele não tem isenção, que ele não tem imparcialidade para presidir o inquérito, notadamente o de 8 de janeiro, né, desde o processo de escolha, né, que já infringiu o próprio regimento do Supremo Tribunal Federal, que deveria haver um sorteio e ele foi escolhido pela ministra Rosa Weber. Aliás, ele é o ministro que está à frente dos 4 inquéritos, né, que questionam o governo anterior e a própria situação desse espectro ideológico, que é muito esquisito, porque parece que tem um único ministro do STF, né, não existe outro, né, e principalmente pelo fato de que o próprio ministro Alexandre de Moraes, agora no mês de janeiro, além de outras declarações que havia dado anteriormente fora dos autos e de cunho político, ou seja, ele sai do seu papel de juiz para emitir conceitos políticos, né, e juízo de valor a respeito de processos que ele está julgando, né, mas agora, no princípio de janeiro, ele afirma categoricamente de que o que ocorreu em 8 de janeiro era uma trama e, entre outras ações, seria para assassiná-lo e pendurá-lo em praça pública. Então é evidente que ele se coloca como vítima desse processo. Nós não podemos acreditar que um processo judicial conduzido pela vítima, que vai julgar, né, as pessoas que estão sendo processadas, vai ter equilíbrio ou isenção para se posicionar de forma adequada. Então nós fizemos ver ao presidente do Congresso Nacional que isso certamente não é possível de entendermos como uma justiça equilibrada e imparcial, como deve ser, a exemplo do que fizemos com o ministro Barroso. Então nós vamos aguardar essas tratativas do ponto de vista político. Sexta-feira eu vou tentar voltar a conversar com o presidente Rodrigo, caso não seja possível, na segunda, no início do processo legislativo, porque todos os senadores estarão certamente na casa, e vamos nos posicionar em função, né, da maneira como a nossa pauta vai ser encarada, porque é uma pauta que nós propusemos de fortalecimento, né, das prerrogativas parlamentares que não deveriam nem ser reiteradas, mas como tem sido colocado de uma forma, eu diria assim, mais despretensiosa, né, ou seja, a liberdade de se exercitar o mandato, de se exercer o mandato, né, está fragilizada. Então nós achamos que isso precisa ficar mais fortalecido dentro desse processo. É isso aí, pessoal. Assim, a gente vê notoriamente ali, né? Nós vemos o esforço, né, da direita, né, em acabar com essa perseguição, né, política. Só que assim, não há muito sucesso em relação a isso por conta, né, dos caras que estão lá no poder, né, que é o Lira e o Pacheco, não fazerem nada, né? Eles não tomam a atitude de fazer nada. A gente vê ali, né, que o Marinho ali, ele quer, né, cara, ele quer resolver esses assuntos, ele como é líder da oposição, ele tem que dar as respostas, né? Só que assim, não deve se ficar
dependendo assim, só do Pacheco ou do Lira, né, cara? Em reuniões, só fazer reuniões não vai resolver muita coisa, tem que achar um jeito de forçá-los a agir, a tomar uma decisão, né? Se mesmo que seja pro ruim, né? Ou se for pro bom, em relação à direita, né? Que eles tomem uma atitude, né? Porque assim, eles não vão parar. Essas investigações, essas buscas e apreensões aí, não vai parar por aqui, pessoal. Sabemos disso, né? Eu não sou nenhum adivinha não, mas do jeito que está o andar da carruagem, né? Vai continuar do mesmo jeito, né? Então o que a direita tem que fazer? Se organizar. Cola nos caras ali que são os grandões do Senado e da Câmara, que é o Arthur Lira e o Pacheco. O Arthur Lira, ele foge da responsabilidade, né, cara? A gente vê aqui, maioria das vezes citaram o nome do Pacheco, mas esquecem do Lira. O Lira tem que ser citado nisso. Tem que ir atrás do Arthur Lira, até porque o parlamentar que foi investigado nas duas últimas vezes foram o Ramagem e o Jordi, né, o Carlos Jordi, deputados federais. Então, assim, Arthur Lira tem que parar de ficar passeando para barco de show de sertanejo e fazer o trabalho dele ali dentro da Câmara, né? Fazer o trabalho dele dentro da Câmara. A direita tem que se organizar em relação a essas cobranças a Pacheco e Arthur Lira. Não adianta nada você fazer um questionamento ou uma cobrança, deixar na mesa dele lá, ele vai pegar e jogar dentro de uma gaveta. Um exemplo. Ele pega a sua cobrança, joga dentro de uma gaveta e esquece, né? Então, se cobrou alguma coisa, fique em cima. Não adianta nada fazer uma reunião a cada 3 meses, né? É isso aí, pessoal. Agradeço a vocês pela companhia. Já peço que se inscrevam no canal, ativem o sininho de notificação e se puder deixar o seu gostei, o seu joinha, vai nos ajudar muito aqui dentro da plataforma. Desde já agradeço. Valeu!